falar, pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. Fala galera, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos em mais um episódio do nosso Papo Cabeça e hoje nós vamos conversar com a Rosângela sobre autoconhecimento. Ela que é formada em administração, coach de vida e carreira e practitioner em programação e neurolinguística. Rosângela, como podemos encontrar o autoconhecimento e como que ele pode começar e ser definido? Eu gostei tanto dessa pergunta, porque como é que a gente pode começar querendo se conhecer? Porque uma das coisas mais complicadas, a gente fala muito em autoconhecimento como se fosse uma coisa básica, mas quando a gente se dispõe a fazer isso de verdade, saber conhecer nossos lados bons e ruins, nossa luz e nossa sombra, como dizem, né? Então, eu só posso começar mesmo me aprofundar em quem eu sou, querendo fazer isso. Então, eu começo me perguntando o quanto eu estou disposta, se eu estou disposta a enfrentar algumas dores que isso possa causar no meio do caminho. E está aberta, então, para isso, né? Para essa aventura que é o autoconhecimento. Fazer isso através do querer já é a metade do caminho andado. E a outra parte disso, a segunda parte disso, pressupõe também mudar um comportamento que talvez muita gente nos dias de hoje não tenha, que é ouvir seus pensamentos e prestar atenção nos seus sentimentos. Porque como a gente se relaciona com diversas pessoas, a gente tem profundidades diferentes para cada relacionamento. Além disso, para cada ser humano, a gente tem um mapa mental, um mapa de mundo. Então, eu carrego as minhas crenças, eu carrego minhas vivências, meus valores, e cada pessoa dessa com quem eu me relaciono também está carregando isso, certo? Então, eu estou aqui falando com você e você provavelmente está pensando como é que você se vê nesse contexto, né? De ter suas crenças também, quantas pessoas na escola você convive, quantas pessoas na sua casa você convive. Então, para essas pessoas, você entrega uma parte de você não vai ter. Então, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filhos, enfim, com colegas de trabalho, quem é você no completo, no todo. Então, quando você para prestar atenção, você começa, eu falo, olha, eu quero me conhecer. Então, hoje eu estarei com os meus pais e eu vou começar a observar. Quando eles falam alguma coisa, e principalmente quando falam de mim, como é que eu escuto isso? Como é que eu sinto isso? E perceber que muitas reações que a gente tem estão vinculadas a este meu conhecer, a este meu sentir. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Sim. Porque se eu não paro para pensar, eu ajo automaticamente com as coisas. Então, eu passo, às vezes, a me comportar automaticamente. E não, para cada papel, para cada pessoa com quem eu me relaciono, eu vou conhecendo um pouquinho mais de mim. E ainda tem aquelas situações que eu não vivi. Então, aquilo que eu vivo, pai e mãe, desde criancinha. Às vezes nem é pai e mãe, às vezes foi matriado pela tia, pela avó, enfim. É uma pessoa que te conhece quase que na integridade. Então, quando ela fala com você, ela fala com uma certa propriedade. Mas o seu íntimo ali ainda carrega algumas coisas, que são crenças que, de alguma forma, foram ali colocadas em você. Agora, imagine uma situação que você, então, nem viveu ainda com essas pessoas. Uma situação de doença, uma situação, uma formatura, uma coisa alegre, né? Não vamos falar de coisas tristes, mas tem as tristes também. São coisas que você ainda não viveu com aquelas pessoas, ou então são situações que você viveu com aquelas pessoas e, de repente, aparecem outras.
como é que é você ali naquele momento. Então, quando eu digo assim, é querer se observar e, de alguma forma, também observar o que tudo isso te trouxe até então, né? Parar para se ouvir e parar para ouvir o que seus sentimentos também têm para te dizer sobre aquela situação. E aí você vai se conhecendo. É uma permissão, o autoconhecimento. Uma permissão dessas coisas. É isso. E dentro disso, a gente levar em consideração que muitas vezes a pessoa não ter esse autoconhecimento, ela se auto-sabota, né, de muitas coisas. E como que isso resulta ali, na pessoa, no seu dia a dia? Então, a autossabotagem, como já diz, é um auto-boicote, né? Assim, eu me boicoto para algumas coisas, algumas situações. E é legal você falar isso dentro do autoconhecimento, né? Claro, quando eu já me conheço, me permitir fazer esse processo, que às vezes até precisa de uma terapeuta para ajudar, né? Enquanto eu estou fazendo a minha caminhada, e você, às vezes, a autossabotagem nem é tão consciente. Porque, como sempre que eu falei de crenças, muitas vezes eu tenho alguma crença lá de que eu não sou capaz de alguma coisa, mas ela não é consciente. Então, eu faço boicotes inconsciente de que eu carrego essa crença de não capacidade de realização. Tem gente até que tem medo de sucesso. Então, ela se sabota, mas ela não sabe que ela tem esse medo, essa crença, porque ela não teve ainda esse contato com ela mesma em relação a isso. Então, quando é uma autossabotagem consciente, porque eu já me conheci e eu sei que eu estou fazendo isso, ok, eu trabalho esse processo e vou me desafiando a realizar. Quando é inconsciente, eu preciso ouvir se alguém está me dizendo isso. Olha, eu acho que você está se sabotando. Né? Os amigos, às vezes, dizem isso para a gente. Se eu estou num processo já de autoconhecimento, eu aceito esse feedback. E também faço trabalho de ele trabalhando isso, né? Olha, eu vou arriscar, eu vou tirar essa crença e ver o resultado disso. Se eu não consigo sozinho, procura ajuda, procura alguém. Alguém que você tenha muita confiança de dizer as coisas para você, caso você não tenha condições até de procurar um terapeuta, de que você está fazendo isso com você, né? É isso que eu acredito da autossabotagem. Não é um processo tão consciente às vezes, né? Mas a gente pode relacionar, então, a autossabotagem com os medos, então? Sim. Muitas vezes tem relação com medos e crenças, sim, que você carrega. Eu acredito muito, até poderia ser um papo depois disso, a gente falar sobre mapas mentais, sobre crenças, porque não é um processo muito simples. Você carregar, de repente, por 20 anos na vida, alguém dizendo que você não é capaz, dependendo de como você criou, foi criado para ver o mundo, você faz isso inconscientemente, às vezes, né? Então, sim, eu acredito que a autossabotagem, principalmente a inconsciente, tem a ver com isso. A partir do momento que você trabalhou muito bem esse autoconhecimento, permitiu que pessoas te dessem esse feedback sem imputar nelas nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade, e sim você começa provavelmente a trabalhar isso de forma mais livre. E é isso que eu acredito, sim. Entendi. E dentro da nossa vida pessoal, né? Qual é o benefício que a gente tem com esse autoconhecimento que a gente adquire? E também aproveitar, esse autoconhecimento, ele pode estar ligado com as experiências que a gente viveu? Com certeza está, porque essas experiências foram formando comportamentos em você. Esses comportamentos fazem parte de quem você se tornou, né? Então, à medida que você se observa e vai se conhecendo, sim, você vai perceber que o que você viveu trouxe você até aqui. Isso não quer dizer que dentro de você não tenha uma personalidade capaz de mudar comportamentos,
capaz de mudar crenças. E por isso essa autoobservação e autodisciplina para mudar e se conhecer e mudar aquilo que é sombra e não luz é tão importante, né? E na vida pessoal, como eu digo, você tem vários papéis, mas você é uma pessoa, né, única. Então, quando você se permite isso, você estará livre, né? Livre para poder ser você e não mais julgar as pessoas e perceber que o que acontece em sua vida tem muito a ver com a sua própria escolha, seu próprio comportamento. É isso. E uma última pergunta só. Você acredita que a gente consiga chegar a essa plenitude do autoconhecimento? Acredito, mas não disse que não dá trabalho. Mas eu acredito. Perfeito. E Rosângela, é uma paz, é ficar livre mesmo. Não é uma tarefa muito fácil, né? Às vezes demora anos e anos para conseguir chegar no... Mas é disponibilidade, né? Você tá inteiro para você e é um processo incrível. É um processo incrível. Tem muita gente que procura terapeuta, procura amigo, meditação, porque é um processo que eu disse, tem que parar para se ouvir e prestar atenção nos seus sentimentos. Então, meditação pode te ajudar, porque é uma questão de baixar, sabe? Toda aquela... Né? É isso. E eu vou dar um relato pessoal. O autoconhecimento, de fato, ele é muito importante. Há algum tempo já que eu faço terapia, isso tem me ajudado muito, muito, justamente pelo fato de eu ser uma pessoa muito fechada. Então, faz 5 anos já que eu estou fazendo terapia e isso tem me ajudado, porque antes eu não conseguia identificar os sentimentos, o que eu estava sentindo. Você está triste, você está alegre, tá, mas por que você está sentindo isso? E de fato, esse autoconhecimento ainda, todo esse processo, na verdade, ele me ajudou, hoje eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo, o porquê que eu estou sentindo, eu consigo verbalizar tudo isso. E, de fato, é muito importante o autoconhecimento das pessoas, né? Que legal. Você mesmo dizer, né, que é uma pessoa fechada. Você não precisou esperar que alguém dissesse, né? Sim, e assim, não é um processo fácil. Eu ainda acho que tenho muito a evoluir, né? Não é um processo nada fácil, mas estamos aí caminhando para quem sabe chegar a essa plenitude, então, que possa existir. Parabéns. Rosângela, eu gostaria de agradecer muito a sua participação nesse nosso Papo Cabeça de hoje. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Tranquilo, então, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Papo Cabeça. Fique ligado nas nossas redes sociais e até o nosso próximo episódio.